A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Hoje a gente está em Deuteronômio 17, 18 e 19. Leia completa aí na sua casa para que não perca, o tempo da gente conseguir terminar a Bíblia até o fim do ano. Amém? Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos guia, Senhor, andar sobre as Tuas Palavras todos os dias, Senhor, para que a gente não se desvie delas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, eu queria aqui hoje frisar o texto do capítulo 17. O meu título diz assim: O castigo da idolatria. Não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor, seu Deus. Mesma coisa que a Bruna falou ontem, no devocional de ontem. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e isso lhe for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem e, se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los. Lá no 16, diz assim: porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Este rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e levitas. O rei terá este livro consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Então aqui ele está falando que a adoração aos outros deuses, mais uma vez Deus está sendo insistente aqui, de que não se deve adorar outros deuses, e que quando for colocado rei sobre Israel, esse não deve acumular muitas riquezas, nem se casar com muitas mulheres, principalmente ir cheirar alguma coisa no Egito. Então, automaticamente, isso a gente já encaixa muito em Salomão. Salomão fez todas essas coisas, fez tudo ao contrário. Mas, como todos conhecem, Salomão foi o homem mais sábio da história. Porém, o que mais vacilou, por ser mais sábio, mais se vacilou. A própria palavra diz que quanto mais se dá, mais se cobra. E aqui embaixo ele vai dizer assim: o rei terá este livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Então, para que a gente não caia, para que a gente não pereça, nós que somos falhos em sabedoria, não somos como Salomão, a gente tem que examinar as escrituras todos os dias. Todos os dias, se a gente examinar as escrituras, ler a Bíblia, todos os dias vamos reafirmar, acalentar o temor no Senhor. E fazendo isso, a gente deixa de vacilar o pé, porque a cada passo a gente vai fazer como Davi quando sacrificou, trazendo a arca de Obed-Edom para a cidade de Davi. Ele vai dar 6 passos e vai fazer um sacrifício, ele vai dar 6 passos e vai fazer um sacrifício. Então, conforme Davi ia andando, ele ia prestando atenção: Deus está se agradando, Deus não está se agradando, Deus está se agradando, Deus não está se agradando, para não errar, não pecar como aconteceu anteriormente. Então, isso é importante para que a gente não fique nenhum momento. Aqui era uma instrução que, se Salomão tivesse levado em consideração, hoje a gente sabe que todo judeu ele conhece no mínimo o Pentateuco até os seus 12 anos, que são os primeiros 5 livros, que são os 5 livros que a gente já leu, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Por que eu peguei aqui para ler se eu sabia tudo? Perdi meu capítulo aqui.
como todos eles eram instruídos na palavra desde os 12 anos, inclusive desde a época de Jesus, desde Moisés, passou por Jesus até hoje, eles eram dessa forma. Então Salomão possivelmente foi instruído. E Salomão, como o homem mais sábio da história, vacilou exatamente nisso. Ele não examinava as escrituras todos os dias. E nessa foi a que vacilou o pé dele, porque ele se casou com uma egípcia, ele foi para o Egito caçar cavalo. Aqui parecia que Deus estava falando exatamente dele, porque ele foi para o Egito exatamente caçar cavalo. Não era para ele fazer aliança com o Egito. O Egito nunca... Porque, na verdade, eu vou contar um negócio para vocês. Todas as alianças que Salomão fez foi para não ser um homem de guerra como Davi foi. Então ele fazia a aliança que era para os outros países não atacar os dele. E com essas alianças o dele ia se ampliando cada vez mais. Até que essa história chegou lá na Etiópia, de onde vem a rainha de Sabá. Então, a intenção de Salomão era: eu vou fazer alianças e o meu reino não será atingido como foi o reino do meu pai. Davi era um homem de guerra. Então, automaticamente ele fez alianças, e para afirmar essas alianças ele tomava a filha do rei como esposa. Então ele pegou a filha do Moabita, ele pegou a filha do egípcio, ele pegou várias mulheres e se casou com todas elas. Mas aqui ele diz: não terá muitas mulheres. Por quê? Porque automaticamente elas mandam em nós. E quantas ele teve? Quem? Salomão? 1000 mulheres, zoião, né? Uma só já dá trabalho pra caramba. E aqui Deus está falando de ter muitas mulheres. Não podia... Ele passou o problema era muito, duas. na verdade. O problema não era duas, três, era muitas. Mas a gente vê que homens sem sabedoria, né, colocamos assim da forma mais esculachada possível, homens sem sabedoria, porém guiados por Deus, foram homens de sucesso, né? Homens de sucesso, como José. José foi um homem de sucesso, que só se casou com uma esposa, né, que teve toda a sua glória em Deus, né? Moisés também. Então, isso é algo que é para a gente prestar atenção. Não que o problema seja as mulheres, né? Apesar de Eva ter dado a maçã para Adão. Quando ela não é sábia, não é virtuosa, ela realmente é um problema. Não, mas eu digo assim, não que o problema seja a mulher de forma... Elas eram estrangeiras, né? Elas não viviam no Isso, exatamente. Não como unidade. Porque, querendo ou não, o homem, Salomão sendo Salomão, se ele só tivesse ficado com uma esposa, ela podia ser a chata que fosse. Ele ia mandar ela ficar no quarto dela, no palácio, ele ia ficar no quarto dele, ia ser um casamento horrível. Mas ia ficar cada um... Ela não ia ficar perturbando ele, porque ele era o rei. Né? A vida não é igual é hoje. Que se a gente estiver discutindo, eu virar a cara, você vai vir atrás de mim até o quarto, depois você volta e a gente vai continuar discutindo. Não, ele ia mandar ela pro quarto dela, ele ia ficar no quarto dele, ia ser um casamento horrível, mas ele ia se manter, né? Agora, tanto que se fala em harém, né? Hoje quem tem harém são os árabes. Os árabes continuam com os haréns. Inclusive na Copa do Mundo a gente viu muita gente falando, né, que as brasileiras que foram para lá, os árabes queriam comprar por camelos, né, justamente para colocar no harém. Era para ter a mulher num dia, depois ele ia colocar ela num quarto junto com outras mulheres e ele ia lá a hora que ele quisesse. E não enche meu saco, senão eu vou decapitar você. É mais ou menos essa cultura do Oriente Médio, entendeu? Então, não que a mulher seja um problema. O problema é você se contaminar. Aqui no caso era Salomão se contaminar com aquilo que Deus falou para ele não se contaminar. Então, se Deus tivesse falado assim para ele, assim, ó, pode pegar a mulher que quiser, mas seja duro, não deixe ela fazer o que ela quiser, é uma coisa. Agora ele falou, não pegue mulher estrangeira. Não era nem para ser duro, nem para ser mole, era para não ter contato com mulher estrangeira. Tinha 12 tribos em Israel, se ele pegasse uma de cada já era mulher demais. E outra coisa, né? Jamais voltem ao Egito. No meu está escrito, jamais voltem ao Egito. Jamais voltem ao Egito. Aqui ele Salomão estava fazendo como a mulher de Ló fez, olhando para trás. Estava olhando para trás do tipo, lá tinha coisa boa. Aqui não tem o cavalo que tem lá, então eu vou buscar o cavalo de lá. Opa, não é assim. Aqui, eles podiam ter um jumento. Eles iam cavalgar no jumento e ia vender a guerra.
Mas não, eles quiseram ir ver a grama do vizinho que parecia mais verde. Esse é o problema, entendeu? Não é porque eles eram escravos, é porque eles achavam que a grama do Egito era mais verde. E a ideia era essa: o Egito maltratou vocês, não é para voltar mais lá. Né? Então a gente tem que levar esse texto ao pé da letra. Examine a Escritura todos os dias. Deus tinha uma grande condenação para Israel, até que Josias, um rei que assumiu com 8 anos, achou no baú do tesouro a Bíblia lá dentro. Não era a Bíblia, era os papiros, né? Achou os papiros lá dentro, leu para o povo, leu para o sacerdote e falou: agora a gente vai seguir isso aqui, porque isso aqui é a tradição. Então ele provavelmente foi instruído, mas o tempo passou, porque ele assumiu com 8 anos, não foi com 12. Então aquilo talvez passou. Mas quando ele leu, que ele falou: opa, o reino está no caminho errado, vamos perecer. Agora vamos fazer assim. Deus manteve o castigo para Israel, mas não durante o reinado de Josias. O castigo foi prolongado. Foi adiado lá para frente. Porque ele decidiu examinar as escrituras e fazer aquilo. Se Salomão tivesse feito isso, o reinado dele ia ser o melhor da terra. Porque tudo pra si. Foi grande, mas vacilou. Ele não precisava desse vacilo por ser o homem mais sábio. Mas com toda a sua sabedoria, ele pecou no quê? No examinar a escritura todos os dias. E perdeu o temor do Senhor. Tanto que lá em Provérbios mesmo ele diz que a sabedoria precede do temor do Senhor. Então toda sabedoria começa em: primeiro eu vou ter o temor do Senhor. O resto das coisas são o resto das coisas. Né? Acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Tire a sua Bíblia do baú. Tire a sua Bíblia do baú. Não use ela só nos domingos e olhe lá, né? Não tenho nada contra, porque eu também uso às vezes e me ajuda muito. Mas hoje essa tecnologia também tem nos afastado da Bíblia, né? Muitas das vezes as pessoas usam até a tecnologia a favor, e quem sabe usar tá tudo bem, né? Mas e quem não sabe? Inclusive porque a gente aprende muito mais coisa, né? Mas eu digo assim, tem muitos aplicativos, né? E aí muitas das vezes as pessoas usam os aplicativos, então vai deixando a Bíblia de lado, vai deixando... Fora que o celular, ele é uma distração. Né? Quando eu vou ler a Bíblia, eu viro meu celular para baixo para eu não ver notificação chegando. Por quê? Porque aquilo, para mim, automaticamente eu tô aqui lendo e aí eu olho meu celular. Então já tira a minha distração. Então se você tá lendo a Bíblia ali no celular, vai chegar várias notificações, o seu celular vai tocar, e daqui a pouco quando você vê, você já não tá mais fazendo o que você tinha o propósito de fazer. Sim. Né? Então muitas das vezes não leva mais a Bíblia pro culto também, porque já tem no celular. Né? Só que no meio da leitura pode chegar uma mensagem para te distrair. Sim. Então isso aqui é uma preciosidade, né? A tecnologia, ela vem atrapalhando, mas eu tô dizendo, né? É claro que também quem sabe usar, quem tem domínio próprio, sabe o que fazer, sabe como usar. Ou compra um Kindle. É verdade. Mas eu acredito que seja, não tô falando que a tecnologia em si, mas Satanás, ele vem com um sapatinho, né? Ele vem aos poucos, ele vem introduzindo as coisas da melhor forma pra gente ver com os olhos depois que a gente vê o que tem por trás. Porque logo isso daqui não vai mais existir, né? Então isso aqui é uma preciosidade. Então tire do baú a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, né? Muita coisa vai mudar na sua vida, muita coisa vai mudar. Peça sabedoria ao Senhor, porque eu sei que é muito difícil, né? Muitas das vezes a gente não entende. Mas hoje em dia tem outras traduções que facilitam a leitura. Então peça sabedoria ao Senhor, peça para que o Espírito Santo te revele, porque a batalha espiritual é muito grande. Só da gente conseguir pegar a Bíblia e abrir, né, já você ganhou, né, uma guerra. Sim. Uma guerra, né? Então peça força, sabedoria ao Senhor, abra a sua Bíblia. E porque aqui é um mandamento, então Deus, ele vai te guiar. Muitas das vezes no seu dia a dia você está passando por uma situação e você lembra: não, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí eu falei a Bíblia diz, e é engraçado, porque quando a gente era jovem, eu e meu esposo, né, a gente falava com um pastor nosso, e tudo que a gente ia falar para ele, ele falava: não, mas a Bíblia diz, e aquilo nos trazia uma raiva. Principalmente em mim, a gente zoava, tipo, nossa, tudo ele fala que a Bíblia diz, ai que saco, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero outra coisa, eu quero ouvir outra coisa. Mas não,
A gente mal sabe que tá aqui, tá tudo aqui. E hoje a gente se tornou a pessoa que a gente tinha raiva quando ele falava isso. Não era raiva dele, era quando ele falava isso, né? Mas não era raiva da Bíblia em si, porque a gente sempre foi cristão, mas é porque ele só falava isso. A gente muitas das vezes queria ver outra coisa. Ele, não, mas a Bíblia diz, mas ele estava certo. E hoje a gente se tornou isso. Tudo na nossa vida a gente fala, não, mas a Bíblia diz, e assim você vai se tornar, porque o Espírito Santo ele vai te guiar, ele vai te lembrar, não, você leu, você aprendeu. Então você vai falar, não, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, porque ela é o manual da sua vida. Isso aqui não é uma perca de tempo. Quando você estiver no seu dia a dia, você vai se lembrar das palavras do Senhor. Isso é muito forte, porque aí, o que acontece? Ele tá te ensinando no caminho certo. E aí é aquela palavra de Davi, vê se em algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é isso daqui que vai te guiar pelo caminho eterno. Você vai se lembrar das palavras, das histórias, dos ensinamentos de Jesus, de tudo. E aí você vai começar a fazer tudo certo, tudo conforme o Senhor, que é o Espírito Santo, vai começar a te incomodar e você vai lembrar das palavras do Senhor. Então isso aqui é ouro na nossa mão, isso aqui é uma preciosidade. Leia a Bíblia. Ou seja, não adianta ter essa sabedoria, né? Salomão... Não adianta. Salomão foi um menino. Vacilou. Se o mais sábio da Bíblia, né, tinha que estar lendo as escrituras, as leis do Senhor, ele não leu e caiu, imagine a gente não é nada. Acho que é isso. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, te pedimos, Senhor, nesse momento que grave suas palavras nos nossos corações, Senhor, para que a gente ande sobre ela todos os dias. Senhor, nos dê mais temor, Senhor, de Ti, Pai, para que a gente não vacile o pé, Senhor, assim como os sábios vacilaram, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai. Aguardar no coração e a viver conforme a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.